Rei humano lindo, lindo porque você é único, a sua forma foi jogada fora. Eu não vou me cansar de falar isso. O quanto você deixa ou não definir a sua vida? Você tem uma vida só, assim como eu. Mas ao longo da nossa vida, o quanto não nos define? Quantos não você ouve ao longo do seu dia? Quando você era criança, você ouviu muito não? Na sua família, você ouve muito não? Na sociedade, no seu relacionamento com Deus, você ouve não? Com seus filhos, você ouve o não dos seus filhos? Com seu companheiro, com a sua companheira, você ouve o não? Mas o não, essa palavra tão pequena, mas tem um grande poder aí sobre o avanço, sobre o nosso avanço como seres humanos, o quanto ele te define. Você já parou para pensar nisso? Quando eu identifiquei que o não, dependendo da situação, ele faz a pessoa avançar muito mais do que o sim, mas é uma questão de raciocínio e consciência. Como definir o não? Vamos citar alguns exemplos. Certa vez, meu aluno, ao tirar uma nota 3, né, ele começou a carregar esse não. Mas por que ele carregava esse não? Ele sentia essa culpa o tempo todo. Porque lá na infância dele, bloquearam ele. Então, o não para ele era algo como negativo, não algo como uma construção para avanço. Você já parou para pensar nisso? E ele falava o tempo todo que ele não ia conseguir uma nota. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, porque elas não estão bem consigo mesmas, elas ajudam aquela pessoa que está precisando de uma palavra de incentivo e deixam o não como o fim de tudo. Ah, é difícil. Ah, você não vai conseguir. Ah, você não estudou. Ou seja, a pessoa começa a carregar esse não. Mas esse não, quando você começa a observar, volto a dizer, frisar, martelar, que é tudo de dentro para fora. O quanto eu me conheço, reconheço e sei identificar o que eu estou sentindo. Faz sentido isso que eu estou te falando? E ele permaneceu por muitas horas reclamando sobre aquele não. Ele não conseguiu identificar que na infância alguém bloqueou ele, alguém travou ele, alguém fez o não defini-lo. Jurema, mas isso ocorre por quê? Porque ao longo da nossa vida nós vamos receber muito não. Não são poucos, são muitos. Mas nesse contexto, o não ele deve existir, porque o cérebro ele não quer gastar energia com o que vai fazer a gente avançar. Ele só quer ficar no gostosinho. Ao fazer um mapeamento ali do meu aluno, o que houve na sua infância, identifiquei quais eram as suas dores emocionais, o que ocorreu ali de abuso. Porque sim, gente, são os abusos que travam as pessoas. Muitos, volto a dizer, não sabem identificar o que sente. Várias, inúmeras vezes eu perguntar, até hoje com os meus novos alunos, o que você está sentindo? E a pessoa não saber identificar. Isso causa uma angústia muito grande. A
angústia, ela é diferente da tristeza. Mas como identificar? Fazendo um mapeamento. Desde quando você era um bebê. O que te falaram, o que fizeram para você ao longo da sua vida aí, no caso, esse aluno era adolescente. E ao fazer esse mapeamento, eu descobri que ele tinha um bloqueio de autoimagem. A maioria dos bloqueios humanos são por bloqueio de autoimagem. A autoimagem, ela está ligada com a identidade. E ao não compreender o que sente, a pessoa começa a sentir um desconforto. O desconforto, volto a falar, ele é normal, ele deve existir, porque o desconforto está dizendo à sua mente: avance, avance, tenha foco, tenha um norte e vá. Jurema, mas o tempo todo eu sinto esse desconforto. Ele é necessário para os nossos avanços. Que tipo de avanço? Quais avanços devemos considerar na nossa vida? Vou te dar um exemplo. Eu tinha um aluno que ele tinha uma preguiça extrema, uma preguiça gritante, uma preguiça que consumia seu corpo, a sua mente. Ele não saía do lugar. Ele dizia: eu não estou nem aí para nada. Só que a mente dele começou a incomodá-lo. Ele começou a sentir angústia e aquilo foi piorando. Volto a dizer, primeiro desconforto. Quando você se sentir desconfortável, agradeça. Agradeça e vai identificar. Depois do desconforto vem uma angústia. Isso quando é algo negativo. A angústia, muitas vezes ela está gritando ali, batendo na sua porta. Ei, o meu corpo, o seu corpo, a sua mente, eu estou batendo na porta. O que você vai fazer para resolver? Mas volto a dizer, ao não saber identificar o que ocorre, a pessoa vai tentar parar com aquela angústia. De que maneira? Ela vai para os vícios, porque está gritando dentro dela e ela não consegue identificar. Quais tipos de vícios? Vou deixar para você responder essa pergunta, essa reflexão. Quais tipos de vícios? Ah, Jurema, mas às vezes não é vício, você está exagerando. Vou te fazer uma pergunta agora. Você consegue ficar sem ter essa atitude, esse comportamento sobre você alguma vez, em algum momento? Aí não é considerado um vício. Agora, se você não consegue ficar sem, é um vício. Talvez para você seja só um momento de curtição ali. Eu quero espairecer, eu quero esquecer esse problema. Não vai resolver. Simplesmente, dia após dia, isso vai se agravar. Na sua saúde física, na sua saúde mental, nos seus relacionamentos. Dia após dia, este chiclete esticado, uma hora ele vai estourar. E você vai fazer o quê? Muitas vezes, infelizmente, lá na frente, isso vai gritar e vai estourar como uma bomba. Bum! E aí, a sua saúde começa a ficar abalada, muitas outras coisas acontecem. Então, bloqueio de autoimagem é o que mais
atrapalha o avanço do ser humano. Volto a dizer, estar desconfortável, você deve ficar desconfortável, você deve sair da zona de conforto, você deve pedir ajuda, você deve se conectar com quem vai te fazer avançar sobre o que você está almejando. Você deve parar, olhar no espelho e falar: quem eu sou no meio da multidão? O que vou fazer com o que estou sentindo? Por que eu tenho esse vício? Volto a dizer, se você der conta de ficar sem fazer isso, não é um vício. Agora, se você não consegue, é um vício. Eu já tive milhares, centenas de alunos por estar gritando ali dentro um sentimento que não pertencia a ele e ele não soube identificar. Jurema, você já teve casos de dores? Sim, muitas. O primeiro passo é reconhecer. Volto a dizer, reconheça que você não sabe o que você sente. Reconheça que você precisa de ajuda, porque o desconforto ele vai vir. Provavelmente, não seja para você essa mensagem, mas seja para alguém que você conheça. O que é o propósito dessa mensagem? O não te define. Você não conseguiu conquistar algo que você almeja aí financeiramente? Próximo passo. Nos seus relacionamentos, próximo passo. Na sociedade, próximo passo. Com seus filhos, com seu companheiro, com a sua companheira. Mas você tem que abrir a boca e falar o que está acontecendo com você. Não faz sentido você ficar carregando isso dia após dia. Entra ano e sai ano. Nós vamos terminar o ano aí 2020? Eu sabia que você ia falar isso. 2021? Do mesmo jeito que o anterior? Com novos projetos? Esperar o próximo ano para alcançar algo? Não faz sentido. É o hoje. Hoje é o dia de viver intensamente. Hoje é o dia de se conectar com quem vai te fazer avançar. Hoje é o dia de engolir o orgulho e pedir ajuda. Hoje é o dia de você dar um basta nos nãos que você recebeu ao longo da sua vida. Isso não te define. Isso não mostra quem você é no meio da multidão. A sua identidade precisa ser gritante para você poder avançar. Existe uma maneira de você avançar. Volto a dizer, o não te define. Isso vai acabar com a sua saúde física e mental. Comece a observar o que você sente. Jurema, mas eu não consigo identificar. Fique calmo. Existe uma maneira. Milhares, centenas de alunos não sabem. Quando eu iniciei na área da educação, eu tinha, volto a dizer, o não me definia. Por pessoas me lançarem palavras dolorosas, por pessoas me olharem torto, por pessoas tentar puxar o meu tapete. Profissionalmente eu estou dizendo. Mas eu fui atrás, eu fui me conectar com pessoas que me faziam, que me davam as respostas que eu precisava. Ainda tenho muitas. Não paramos de avançar. Quando você parar de se sentir desconfortável, você vai começar a adoecer. Quando você achar que está tudo bem, hoje eu não resolvi, nossa, hoje o meu dia está extremamente tranquilo. Se atente, porque não faz sentido. Juliana, você está falando que devemos gostar dos problemas? Sim. Nas escolas, quando os meus alunos, e até hoje, os meus novos alunos começam a reclamar, eu já faço um mapeamento, identifico e já falo, vamos para a ação. Ação
versus mudança de comportamentos, de hábitos, novas conexões. O não te define. Quanto mais você souber interpretar o que você sente, você vai avançar em todos os sentidos. Quais sentidos? Quais esferas aí da nossa vida? Quais? O dia de hoje é o dia para você fazer um mapeamento, começar a fazer um mapeamento do que está acontecendo na sua vida. Está estagnada? Você está em estado de inércia? Vou repetir novamente. Não importa quantos não você recebeu e vai receber, é Ele que vai te dar um impulso. É Ele que vai fazer você ir para a próxima fase, como um jogo. Mas também não é entre ganhar e perder, é entre ganhar e aprender. Os meus alunos, quando tiravam nota ruim, lógico, eu ia rever minha metodologia. Não sou a dona da verdade. Ao rever a minha metodologia, eu identificava que ele não tinha estudado. E eu falava, como assim eu falo? Pague o preço. Vai ter choro. Vai ter noite sem dormir. Mas é para o seu bem. Porque a sua identidade deve ser gritante. Gritando. Vem alguém, tenta te ofender, você só vai cheirar. Vê alguém, tenta te manipular, você vai analisar, isso aqui tem sentido, isso aqui não tem. Ouviu um não ao longo do seu dia? Pare, pense, identifique. Esse não está querendo me dizer o quê? Mas eu compreendo que eu volto a dizer, que está acontecendo aí com muitas pessoas não saber identificar o que sente. Mas existe uma maneira. Existe uma maneira de fazer um mapeamento para você começar a perder essa angústia, perder esse bloqueio de autoimagem que você tem. O bloqueio de autoimagem, ele trava qualquer ser humano que não sabe quem ele é na multidão. Volto a dizer, é uma construção. Não deixe o não te definir. O quanto você deixa o não te definir? Um beijo no seu coração. Dê seu like. Compartilhe essa mensagem. Eu quero te ouvir. Eu quero ler o que você tem aí para me dizer. E se inscreva no canal. Ah, Jurema, mas essa mensagem não é para mim. Eu sei que pode ser que não seja para você. Mas você pode até salvar uma vida compartilhando essa mensagem, se inscrevendo no canal, porque o YouTube vai entender que essa mensagem é relevante e você vai ajudar outras pessoas. Faz sentido isso que eu estou te falando? Volto a dizer, talvez você ou alguém da sua família não saiba interpretar os sentimentos e comece a ter essa angústia o tempo todo e ela vai crescer. A tendência é somente crescer e aí até ter que tomar medicamentos. Não deixe isso acontecer com você e nem ninguém da sua família, com seu amigo, com a sua amiga ou alguém que você conheça. Um beijo no seu coração e não deixe não te definir, pessoa especial.